Deus tem um plano tão lindo na tua vida e tu pensasse em desistir, pensasse em parar, hoje Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele vai aliviar o teu fardo. Joga a tua preocupação na mão dEle. Joga essa dificuldade, as tuas causas na mão dEle. Aleluia. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Em nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido, enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor para levantar um dia difícil, um ajudado ao teu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor era o teu pai dizendo isso. Ele te dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Jesus está dizendo: lança o fardo nas mãos dele. Lança as tuas preocupações nas mãos dele, aleluia. Alguém no teu lugar já tinha desistido, enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor para levantar um dia difícil, um ajudado ao teu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor era o teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Deus não vai deixar você cair. Foi Ele quem te trouxe até aqui pra aliviar teu fardo, mulher, pra aliviar teu fardo, homem. Foi a mão dele que te sustentou. Essa canção foi Deus que te enviou pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Agora sim,
Sinta Jesus te abraçando aí. Ele está dizendo assim: meu filho, minha filha, não ceda. É a mão dele que te sustenta. Agora, oh aleluia, confia que a tua história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bênção, que maravilha, é louvar, é adorar, é engrandecer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está conosco, estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. E você sabe que nós temos a imensa alegria de saber que você está aí do outro lado, esperando até este momento para estarmos juntos, compartilhando das bênçãos, das maravilhas que o nosso Deus tem realizado na vida de cada um de nós. Vamos juntos compartilhar a palavra de Deus, vamos juntos estar adorando o nome do Senhor, ouvindo o testemunho muito edificante e a sua participação. Não deixe de participar, de interagir conosco, porque é de muito valor, é muito importante a sua participação neste programa. Envie o link do programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus familiares, pessoas que estão perto de você, pessoas que estão longe de você, pessoas que estão em outros países. Compartilhe o link do Deus Fala ao Coração para que possamos ter mais pessoas juntos participando desse programa tão abençoado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós estamos nesse período de escola bíblica de obreiros, fazendo sempre uma programação especial, procurando levar o melhor de Deus para você, para a sua família. E nesta noite nós temos o prazer e a alegria de ter a participação e a presença, eu ia juntar as duas palavras numa só, a participação e a presença do nosso pastor Edson Ferreira. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu querido. Como é que está o senhor também? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, participando dessa edição especial de Deus Fala ao Coração. Amém. Para nós é uma alegria, pastor. Amém. Glória a Deus. Uma satisfação ter o senhor aqui conosco. O pastor Edson coopera com o nosso pastor presidente na coordenação da área de número 11, ali no Ibura, parte do Ibura de baixo. Fica à vontade, viu, pastor, para fazer aquilo que está determinado. Amém, meu querido. É um prazer, viu? Prazer, pastor. Quero aproveitar a oportunidade, e dizer que estou muito feliz, muito alegre pela oportunidade que me foi conferida, pelo nosso pastor presidente, de estar aqui participando dessa edição especial, desse programa tão maravilhoso que tem levado a bênção de Deus aos corações todas as noites, em momentos importantíssimos para a vida das pessoas, de você que está aí participando conosco, e se constitui um prazer muito grande estar com vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade e convidá-los para lermos um texto na Palavra de Deus. Nós temos esse grande privilégio que em todos os trabalhos da igreja, tanto nos programas, como nos trabalhos que são feitos dentro do templo, todos eles nós começamos com a leitura da Palavra de Deus, oração, leitura da Palavra, que sempre tem de muita importância a nossa vida viver, sempre rodeado pela Palavra de Deus. E eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 2 e o versículo de número 25 a 30, que nos diz assim a palavra de Deus. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almeja a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual da consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus exclamando: ó soberano, como prometestes, pode agora despedir em paz o teu servo,
porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Meus queridos, diante de um texto tão maravilhoso como este que acabamos de ler, queremos convidá-los neste momento para a oração. Vamos fazer uma oração a Deus, dirigir uma oração ao nosso Deus, elevando as nossas vozes ao trono da graça, de onde vem o socorro, de onde vem a resposta de todos os seus filhos que o buscam através da fé, da confiança e da esperança que nele tem. Quero convidá-lo para orar junto comigo neste momento. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te dar graças, louvores e adoração pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em Deus Fala ao Coração, para juntamente com o teu povo, Senhor, os teus servos, que em todas as noites ouvem este programa maravilhoso que tem fortalecido, renovado, consolado os corações, Senhor. E nesta noite acredito que não será diferente. Abençoa de forma maravilhosa, levando a tua palavra em cada coração, trazendo ânimo, fortalecimento, renovação na vida daqueles que precisam de uma orientação da tua parte, Senhor. Te manifesta de forma maravilhosa na vida de cada um. É o que nós te pedimos e pela fé nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade, né? É sempre bom estar aqui ao lado do servo de Deus, pastor Marcelo Tavares, prazer muito grande participar de um momento tão especial como esse e principalmente quando temos a oportunidade de ouvir Deus falar ao nosso coração. Isso é muito bom, né? E eu quero, dentro desse texto que li com vocês, aqui no capítulo 2, versículo 25 ao 30, trazer uma palavra e poderíamos aqui deixar um tema, não é? Para que você possa melhor assim interagir com aquilo que vamos falar, né? Poderíamos colocar aqui um tema dizendo assim: em qualquer situação, escute isso, em qualquer situação nós devemos manter a nossa convicção no Senhor Jesus. Pois bem, a palavra de Deus diz aqui no capítulo de número 2, versículo 25, nos traz à memória um homem que até então, em nenhum outro evangelho, é falado sobre a vida dele. Nem no evangelho de Mateus, nem no evangelho de Marcos e nem tampouco no evangelho de João. Mas ele é aplicado aqui por intermédio do evangelista Lucas, quando ele traz à memória a vida de uma pessoa em um momento de muita dificuldade. A vida deste homem é marcado por uma situação tanto política como espiritual e também social, né, de momentos difíceis para qualquer pessoa que habitavam as regiões de Jerusalém, toda aquela região de Judeia, Galileia, não é? E essas pessoas pagavam um preço muito alto. Em primeiro lugar, porque os romanos, eles tinham como cativo todo o povo de Jerusalém. A palavra de Deus diz aqui que já fazia um bom tempo que Deus não se relacionava por intermédio de profetas na vida das pessoas. Um tempo aproximadamente de 400 anos. Ora, quando a Bíblia diz que onde não há profecia o povo se corrompe, imagine 400 anos sem Deus se manifestar por meio de um profeta. É bem verdade que o Senhor não deixa de estar no controle de todas as coisas. Não, o Senhor, o mundo, ele anda, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas nessa questão de se manifestar através da palavra, não, havia um silêncio em todas aquelas regiões. E é por isso que quando Malaquias, né, no seu livro, está falando a respeito desse momento tão difícil da sua época também, ele informa ali, anunciando que Deus enviaria um anjo adiante da sua face. E esse anjo é explicado pelo próprio Jesus como João Batista, né? Então João Batista veio para preparar o coração das pessoas para que pudessem receber o Cristo do Senhor, aquele que viria logo após de João Batista, trazendo o seu evangelho. Mas vamos lá, estamos aqui falando de um homem chamado Simeão, que quer dizer ouvinte, né? Aquele que ouve, ouvinte. Era um homem que abria o seu coração para Deus, que vivia com a sua alma dedicada ao Senhor. E o momento, como disse a princípio, o momento que ele vivia era um momento de trevas. Se você abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo de número 9, nós vamos entender através desse texto que está relacionado a Cristo, é uma profecia relacionada a Cristo, diz a seguinte expressão aqui no capítulo 9, versículo de número 2. Ele diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra, da sombra da morte, resplandeceu
a luz. Então, quando Jesus veio a este mundo, nasceu ali de Maria, né? E começou, como diz a própria palavra de Deus, crescendo na sabedoria, no conhecimento, e o Espírito de Deus também sobre a vida de Cristo. Todo este relacionamento de Cristo com Deus até os 30 anos foi como se uma preparação. Jesus pudesse enxergar e ver tudo aquilo que estava ao seu redor e o que estava vivenciando. O mundo estava em trevas, as religiões eram muitas, as correrias eram muitas, as dificuldades eram muitas, as pessoas padeciam um confronto social, não tinham na realidade paz em seus corações. E quando Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, o Senhor é como uma luz agora, como um facho de luz, irradiando a vida dessas pessoas. Como o mundo habitava em trevas, então a gente entende que quando Jesus chega, o mundo na realidade estava vivendo um momento muito tenebroso. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo num mundo como este, a palavra de Deus diz aqui que havia pessoas que mantinham uma fé convicta em Deus, mantinham um relacionamento com o Senhor. Nós poderemos citar aqui alguns nomes, como por exemplo, José e Maria eram justos, tementes, piedosos, né? Isabel e Zacarias eram um casal já idoso, mas justos, tementes, piedosos. Temos aqui neste mesmo texto, né, da tribo de Azé, uma mulher já de uma idade avançada, né, com seu nome de Ana, também uma mulher piedosa, justa, que habitava no templo, todos os dias estava no templo buscando a pessoa de Cristo. Então nós entendemos aqui nesse contexto que as pessoas, mesmo em um mundo de trevas, isso não trazia ao coração deles uma razão para que viesse a abdicar disso, ou abandonar a sua fé, abandonar a sua confiança em Deus. E é bom que a gente já abra um parêntese aqui nesta noite, para dizer a você que nos ouve, não é? Não existe momento aqui, não existe crise nesta terra, que possa fazer com que a gente desista de servir a Deus, de colocar a nossa alma em Deus, a nossa convicção em Deus, abandonar todas essas coisas por causa das crises. Não, o Senhor deixou textos como esse registrado na palavra de Deus, para que a gente pudesse entender que vários homens, incluindo aqueles que não estão ali relacionados, né, como aqueles heróis da fé no livro de Hebreus capítulo 11. Não, eram outras pessoas que não estavam naquele relato, mas também serviam ao Senhor. E mesmo em um mundo de trevas, a gente tem um relato deste homem. E veja que coisa interessante, não é? Um mundo que habitava nas trevas, mas a Bíblia diz aqui que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, aquele que ouve o ouvinte, né? Como já disse a princípio, homem justo, ele era piedoso e que almejava a consolação de Israel. E a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha só, em meio ao mundo de trevas, o Espírito estava sobre a vida deste homem. A Bíblia diz no versículo 26, o Espírito Santo lhe havia revelado. Em um mundo de trevas, Deus revela aqueles que têm um coração voltado para Ele, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Que coisa maravilhosa. Você no mundo de trevas, tudo contrário à sua vida e à sua convicção que você tem em Deus, mas mesmo assim, o Senhor encontra um espaço para falar ao coração e fazer uma linda promessa, como foi feita a vida deste homem. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Vê que coisa. O Espírito estava sobre ele, o Espírito havia lhe feito uma promessa e ainda o Espírito o movia para o templo do Senhor. Que coisa boa, quando a gente tem um relacionamento maravilhoso com Deus. Quando Deus nos dá a oportunidade de viver esse momento particular, que a gente chama de íntimo, essa intimidade com o Deus da glória, de poder receber dele as suas bênçãos através do Espírito Santo, de louvar o seu nome através da alegria que está em nós e ao mesmo tempo ainda ser impelido para estar na presença dele, dirigido por ele, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina que quando a gente abre o coração para Deus, o Espírito passa a guiar as nossas vidas, passa a guiar o nosso ser, para levar a nossa vida entrando e saindo, subindo e descendo, sempre na presença de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui que este homem, apesar de que tinha o nome de ouvinte,
mas ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, estava sobre a vida deste homem, em um momento de muita dificuldade. A Bíblia diz assim: o Espírito, homem justo, piedoso e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha convicção daquilo que fazia, daquilo que cria, o caminho por onde andava. Ele tinha convicção porque sabia que o Espírito Santo estava com ele, operava na vida dele em todos os momentos. O Espírito Santo guardava a sua vida, a sua entrada, a sua saída, como diz ali o Salmo 121, versículo de número 8, né? Ele é aquele que guarda a entrada, a saída, desde agora e para sempre. Viver uma vida movida pelo Espírito Santo, uma vida onde o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, é ter uma certeza de que as coisas não darão erradas, ainda que o mundo esteja em trevas, ainda que as coisas estejam caindo ao nosso redor, mas a gente entende que a presença do Espírito Santo como consolo, como edificação e também como exortador da nossa vida, nos faz triunfar seguro. É como um barco, não é? Que através do seu timoneiro ali, a pessoa que está através daquele timão, guiando aquela embarcação com a sua experiência, em meio aos mares revoltos, às ondas empoladas, levantando-se contra aquela embarcação, mas ele seguro da embarcação que tem, do timão que está na sua mão, o controle pela experiência que tem, ele guia aquela embarcação, rompendo todas as ondas e seguindo firme o seu caminho, até o porto que está designado para que ali ele aporte. Então nós vemos pela palavra de Deus que a vida deste homem era muito abençoada, assim como a sua pode ser também. O que a gente precisa em um mundo de trevas, de dificuldades que a gente está vivendo hoje, como a política, como a área social, não é? Na vida das pessoas também, e tantas outras áreas, incluindo a espiritual, tem trazido um prejuízo muito grande para a vida das pessoas. Mas isso não é motivo para você baixar a cabeça, pelo contrário, é motivo para você levantar a cabeça e confiar no Senhor. A Bíblia diz, né, através de Paulo, que nós temos que seguir firme, aprendendo e sabendo de quem a gente aprendeu. E quando a gente aprende com o Senhor através do seu Espírito Santo, a gente não pode nem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas a gente tem que seguir firme, porque a gente sabe aquele que está dentro de nós. E esse homem tinha essa vida aqui, tendo o Espírito sobre a vida dele, o orientando em todas as suas necessidades. No versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo havia lhe revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Pelo fato dele ser justo e piedoso e ter o Espírito Santo sobre a vida dele, ele tinha promessas da parte de Deus. A gente não pode dizer muita coisa a respeito do versículo 26, mas pelo menos duas coisas a gente tem que levar em consideração. Ou a idade dele era muito avançada, e como ele tinha um desejo de ver a consolação de Israel, ele fez uma oração a Deus, pedindo para que os seus olhos pudessem contemplar a salvação de Cristo, ou talvez ele estava vivendo algum momento de enfermidade, alguns problemas, né, da enfermidade no seu corpo físico, a ponto dele que pudesse também dobrar o seu joelho diante de Deus e dizer: Senhor, eu não queria morrer sem ver a tua salvação, eu não queria morrer sem ver a tua revelação, sem ver o Cristo do Senhor, trazendo paz, livramento e vitória para esta terra. A gente não sabe qual das duas, se a idade ou se a enfermidade, mas o que a gente sabe é que o desejo do seu coração foi cumprido, quando o Espírito do Senhor vem sobre a vida dele e diz a ele, fazendo uma promessa: você não vai morrer enquanto você não ver esta promessa cumprida em sua vida, que é o desejo que você tem no coração, de que é ver o Cristo, o Filho de Deus. E a gente, levando em consideração isso, a gente entende que o desejo do nosso coração, ele é muito importante quando estamos alinhados com a palavra do Senhor. Jesus, certa feita, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 13, ele disse, versículo 7, ele disse: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiser, e meu Pai vos concederá. Quando o nosso coração está alinhado com Deus, assim como estava a vida deste homem, não é? Porque além dele ser ouvinte, tendo o seu nome, né, como uma pessoa que gostava de ouvir a palavra de Deus, o seu coração era debruçado no Senhor também. Então a palavra de Deus diz aqui que esse homem, movido pelo Espírito e recebendo esta promessa, aguardou com alegria. Aguardou com alegria a promessa de Deus, porque quando o nosso coração recebe de Deus uma promessa,
A gente não precisa correr atrás, a gente não precisa estar em busca que essas coisas se concretizem o mais rápido possível, não. Deus fez a promessa, Ele sabe qual é o dia determinado e o melhor momento para fazer essa promessa se cumprir em nossas vidas. O que a gente tem que entender é que mesmo o mundo estando caindo por aí, as trevas estejam reinando aí fora, mas a gente tem que entender uma coisa: fiel é aquele que prometeu. E se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Você acredita nisso? Você tem promessas de Deus? Deus já falou ao seu coração algo a respeito dessa situação que você está vivendo? Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual a tua aflição hoje, mas eu só quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus é gloriosa para num momento como este te ajudar a entender que o tempo de Deus é o melhor tempo para aquele que serve ao Senhor. A Bíblia diz que esse homem recebeu uma promessa e aguardou. E aguardou em Deus, a gente não sabe por quanto tempo, porque a Bíblia não diz, mas ele aguardou no Senhor. E o que fez aguardar? O que foi que fez com que ele tivesse essa perseverança? Em primeiro lugar, o Espírito estava sobre ele, e o Espírito de Deus havia lhe feito uma promessa. E a promessa era que os seus olhos veriam a salvação do Senhor na vida do seu povo. Esse homem aguarda esta salvação e vai vivendo a sua vida normalmente. Num determinado dia, veja que coisa maravilhosa, num determinado dia, quando a gente não espera, talvez ele em casa, nos seus afazeres, talvez orando, ou talvez lendo, ali na sua casa, o Espírito Santo vem ao coração dele e diz assim: Simeão, prepara-te, põe a tua capa, põe a tua roupa e vamos ao templo, porque chegou o dia de você receber a promessa que o Pai lhe fez. Imagine que coisa maravilhosa. Você já imaginou isso? O desejo do teu coração te sacudindo nesta noite, e você tão aflita com as coisas que você tem que enfrentar e não sabe que rumo tomar, e chega naquele determinado momento que você não espera, mas o Espírito Santo dá um abraço na tua alma e diz para você assim: é hoje o dia do cumprimento da promessa na tua vida. Imagine, e você olha para o Espírito de Deus e diz assim: o que eu faço para receber essa promessa? Ele diz assim: vá ao templo, não tem lugar melhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é o melhor lugar para que um crente que espera as promessas de Deus esteja. Na casa do Senhor, a gente se anima, não só para a gente se anima com os irmãos. A gente está junto ali dos irmãos, a gente recebe o calor humano das pessoas que também servem a Deus, que professam esta mesma fé, esta mesma convicção ao Deus que a gente serve. Ali a gente se abraça, ali a gente recebe o calor humano de uns para com os outros, ali a gente ouve os testemunhos. A casa de Deus é muito especial, a casa de Deus é maravilhosa, porque é na casa de Deus que a gente recebe um presente maravilhoso, que é a presença do nosso Deus. Então a Bíblia diz que o Espírito veio a ele e disse assim: vá ao templo. Chegou o dia da sua vitória, e a Bíblia diz que esse homem vai ao templo. E quando chega no templo, como qualquer crente, como qualquer pessoa que tem a sua convicção, ele ali dobra o seu joelho e vai orar ao Senhor, vai buscar a Deus, vai exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que chega um casal com uma criança, e talvez aquela criança possa ter chorado, né? Ainda como criancinha, Jesus assim, 8 dias de idade, né? Nasceu, e agora com 8 dias estava sendo levado ao templo para apresentação. E quando ele chega ali, talvez em algum choro, aquele homem levanta a cabeça e o Espírito diz aí: olha a tua vitória, olha a tua promessa sendo cumprida desta noite. Deixa eu te dar uma palavra aqui nesta noite para ti. A promessa de Deus, quando chega à nossa vida, ela traz alegria. Ela traz uma alegria tão maravilhosa na nossa vida que a gente esquece até que estamos habitando nesse mundo e que esse mundo pode importar alguma coisa para nós. Esse homem, quando ouviu aquela criança e nos braços dos seus pais dar ali, não é, uma das suas primeiras manifestações através da sua voz, a Bíblia diz que esse homem pede aos pais para que colocassem aquela criança no seu coração. Por certo, o Espírito Santo disse a ele: a salvação que tu espera, a consolação do teu povo Israel está aí nos braços desse casal. E ele pega Jesus em seus braços, e a alegria é tanta daquele homem que para ele já não importava mais continuar nesta terra. Quando nós estamos de forma duvidosa, não é? Sem firmeza em nossos corações, às vezes a gente quer mais estar aqui do que estar com o Senhor.
O nosso coração está mais inclinado para as coisas daqui do que inclinado para as coisas de Deus. Mas quando você vê a salvação de Deus nos seus braços, quando você sabe que o Deus que começou a obra com você, Ele está com você e vai com você até o final, quando você sabe que o Deus que lhe faz a promessa é poderoso para cumprir essa promessa na sua vida, tudo muda. Esse homem pega Jesus, coloca nos braços e diz para Deus em uma oração: já podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É o prazer de uma pessoa que está com Deus e quando recebe a promessa, o seu sentimento de gratidão é o maior possível. O salmista disse: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que a gente pode dar a Deus diante de tantas coisas boas que o Senhor tem feito conosco? O que poderíamos dar a Deus nesta noite diante de tantas maravilhas, a começar pela salvação, pela presença do Seu Espírito Santo, pela convicção de vida eterna, pela manifestação do Senhor em nossa vida em todos os dias? O que a gente poderia dar nesta noite? Deixa eu te dar um conselho: adora a Deus, exalta ao Senhor, abre o teu coração nesta noite, abre a harpa, abre a tua voz, a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Olha para trás e vê quem tu eras e o que tu és. O que Deus fez contigo em um momento de trevas na tua vida, e Deus te trouxe à luz para que nesta noite você possa entender que o maior milagre de Deus é a alegria do Seu Espírito Santo na nossa vida. Esse homem disse: chega, para mim estar no mundo chega, Senhor. Os meus olhos já viram a tua salvação, o meu desejo agora é estar contigo lá em cima, é estar com o Senhor em cima. Alegra-te no Senhor, alegra o teu coração, renova a tua fé, renova a tua força. O Deus que fez essa obra maravilhosa na vida de Simeão é o mesmo Deus que está contigo aí onde você está. Talvez você desesperado, talvez olhando para o mundo. Eu não sei onde você está, se você mora em um prédio, se você mora numa casa, se você está na rua, se está num carro, se está num ônibus, eu não sei onde você está. Mas aí onde você está, olha para a vida de Simeão e diz assim: o mesmo Deus de Simeão é o mesmo Deus que eu confio, é o mesmo Deus que eu sirvo. Aquilo que Deus fez na vida de Simeão, com toda certeza Ele pode fazer na minha vida também. Então, diante dEle, coloque a sua vida, coloque a sua alma e espere em Deus. Deus é poderoso para operar o milagre que você precisa, o milagre que você deseja. Deus é poderoso para consolar, para fortalecer, para edificar a tua alma, para te fazer entender que o melhor lugar é estar na presença do Senhor. Deixa eu orar por ti, deixa eu orar por tua alma, para que Deus te console, para que Deus te fortaleça, para que Deus te ajude nesse momento de tanta dificuldade, para que nesta noite você possa levantar a sua voz, aonde você estiver, e dizer: Senhor, eu te adoro, independente da situação, independente do caos que está o mundo. Eu quero levantar hoje, bater a poeira, Senhor, e te servir com alegria, porque eu sei que Tu és o meu Salvador. Inclina a tua cabeça e eu vou ministrar sobre a tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, estou levantando as minhas mãos e a minha voz ao trono da graça, de onde vem o socorro de todos aqueles que confiam em Ti, Senhor, orando, intercedendo por essas vidas que acabaram de ouvir essa palavra. Pai querido e eterno, faz uma visita especial, Senhor, dentro deste carro, dentro deste ônibus, Senhor, aonde quer que os Teus filhos estejam, em sua casa, no prédio, na rua, na calçada, aonde eles estiverem desnorteados, desorientados, mas estão ouvindo essa mensagem, Senhor, dá um abraço no coração dele, dá um abraço na alma dele, renova, Senhor, a sua fé, renova a sua força, traz de volta a alegria, Senhor, pois a face do seu rosto é só tristeza, mas o Senhor pode nesta noite operar um milagre de mudança nesta vida que me ouve, Pai. Estende as suas mãos de Deus, pois a Tua misericórdia é a causa de estarmos aqui vivos, é a causa de estarmos aqui nesta noite diante de Ti, Senhor. Estende as Tuas mãos de Deus, faz uma obra maravilhosa, salva esta alma, traz de volta aquele, Senhor, que se afastou de Ti por alguma fraqueza da sua vida, faz um milagre, muda a história dele, muda o cativeiro, para que ele entenda que Tu és o mesmo ontem, hoje e serás sempre eternamente, Senhor. Tu és o nosso Deus. Estende as Tuas mãos de Deus, Senhor. Nós Te pedimos esta bênção, acreditando no Teu milagre na vida de cada um, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que maravilha, que palavra gloriosa da parte de Deus nesta noite, através da vida do nosso pastor Edson. Eu tenho certeza que você foi tocado, edificado, que Deus falou de uma maneira muito especial ao teu coração. Amém? Que maravilha é poder, receber uma palavra como essa para fortalecer a nossa fé e aumentar a nossa convicção a viver na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora nós vamos louvar a Deus, vamos para um momento de louvor e logo após o louvor nós estaremos de volta. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus, né? É tão bom louvar a Deus e estar conosco esta noite nosso querido irmão Isaías, evangelista. Ele vai louvar a Deus e eu vou lhe pedir para que você não saia, não mude o canal, não mude a sintonia do seu rádio, não se sinta tentado aí pelo YouTube a mudar, ir para outra programação, para outro vídeo, mas fique aí conosco, vamos adorar a Deus e logo após, como já falei do louvor, teremos um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais para a tua vida. Ainda tem testemunho, ainda vamos interagir aqui com o nosso pastor Edson, alguns assuntos, vamos ouvir os áudios que foram enviados pela nossa audiência na interação, temos mais oração ainda, então tem muita coisa boa para você, para todos nós, amém? Vamos adorar o Senhor. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Na verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra eu te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir, é a mão de Deus e vai ser sempre assim, vai ser sempre assim. Quem te sustenta, te levanta, te acalenta, quem fecha tua cova, quem te livra, quem está contigo nos momentos mais difíceis da tua vida. Quando você pensa que está só, quando você pensa que o mar vai acabar com o teu barco, ei, não vai acabar, não vai acabar com você, porque quem está no teu barco é aquele que manda na tempestade, manda no mar, manda no vento. Ele está dizendo que a mão dele acalma a tempestade, que a mão dele levanta, que a mão dele quebra o arco do passarinheiro. O inimigo não entende porque você ainda está de pé, está viva, está respirando. Sabe por quê? Na verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui.
mesmo assim. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra eu te dizer, aleluia. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, é a mão de Deus que te sustenta, te acalenta. É a mão de Deus que quebra o arco do inferno. É a mão de Deus que está te sustentando, e é por isso que você está de pé. Está de pé, está de pé, está de pé. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Nosso Deus é grande, Ele é poderoso. Cante comigo assim. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar sempre está bem perto. Os montes e mares, hoje Ele está atravessando por ti. Aleluia. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar um ego caído, as obras do mal. Hoje Jesus está colocando um fim. Aleluia, glórias a Deus. Eu não conheço você, nem sei a tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão e a angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, tudo e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar.
Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender as suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Eu não conheço você, eu nem sei a tua história, mas Jesus sabe o teu endereço. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus. Fale com Jesus. Aleluia. Se a escuridão e a angústia tomou a tua estrada, você faz de tudo, tudo, tudo e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender as suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. É Ele que está dizendo isso para você, minha filha. Pode pedir que eu estou aqui. Pode chorar, eu sou o único que pode te consolar. Eu entendo, o teu pranto eu estou atendendo. Pode acreditar, pode estender as suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, glória a Deus, que bênção, que maravilha. Só Jesus é quem pode te ajudar. Muitas vezes, né, a gente corre atrás de ajuda de outras pessoas e tem um ditado, né, tem uma forma, né, de falar que bate com a cara na parede. Encontra portas fechadas, pessoas que se escondem, e tem aquela famosa frase que é clássica de quem não quer fazer nada, mas diz assim: eu vou ver o que eu consigo fazer por você. Aí, vocês sabem, quando alguém diz isso, meu Deus, é porque vai desaparecer. Mas Jesus, Ele se faz presente, Ele está junto, Ele está perto e Ele literalmente ajuda. Ele ajuda, Ele estende as mãos, Ele dá graça, Ele dá força. Então, nesta noite, Deus está falando ao teu coração. Só Jesus para te ajudar. Não adianta você ficar tentando, não adianta você estar buscando em outros lugares, em outras pessoas. O que você vai conseguir é frustração, é tristeza, é decepção. Mas com Jesus é diferente. Então, venha para Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você volte-se para Ele. Você nunca teve essa experiência de salvação? Então abre o teu coração para Cristo e entenda que só Jesus é o caminho, só Jesus é a solução, só Jesus é a saída para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Está uma bênção o programa esta noite, não é verdade? Você está aí se alegrando, está sentindo
a gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo. Nós agora vamos avançar um pouquinho mais e vamos agora para o quadro Deus de Milagres. Se prepare para ouvir um testemunho muito edificante que vai trazer fortalecimento para a tua fé. Amém? Vamos lá para o quadro Deus de Milagres. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse quem vos fala é o presbítero Ivaldo Alves. E estou aqui hoje para contar um pouco do meu testemunho, do quanto Deus tem sido fiel e maravilhoso em nossas vidas. Eu sou uma pessoa que desde muito novo, enfrentei grandes dificuldades na minha vida. Ainda na infância sofri bastante, mas após a minha conversão, aos 10 anos de idade, o Senhor, Ele fez grandes promessas na minha vida, ainda como criança, Após o Senhor ter falado para mim a respeito dessas promessas que Ele tinha para conosco, eu já na fase em que estava iniciando a minha adolescência, eu perdi a minha mãe precocemente. E aquilo para mim foi um abalo muito grande. E através dessa perca, eu me mudei para a capital, Recife, que sou oriundo da cidade de Ribeirão, na zona da mata do nosso estado. E nasci em um sítio, em uma região de agricultores na zona rural. E após esse período eu me mudei para o Recife. E aqui o Senhor, Ele foi fazendo mais promessas, falando ao nosso coração. Continuei caminhando, fiz o discipulado, ingressei na campanha, nos trabalhos da igreja e comecei a dar saudações, sendo escalado nos cultos introdutórios, como também cooperando no trabalho de campanha evangelizadora, que foi um trabalho que durante esta minha trajetória eu sempre gostei de cooperar, que é a obra do evangelismo. Então o Senhor, Ele foi fazendo umas promessas em nossas vidas e ali fomos desenvolvendo o trabalho do Senhor, ajudando a liderança da igreja. E um dia o Senhor nos fez uma promessa de que iria nos usar muito em sua obra. E com pouco tempo, o Senhor achou por bem de nos levar à lista local de cultos e ali fomos cooperando, trabalhando, ajudando o nosso pastor. E depois de 10 anos para 11 anos, veio também o trabalho da lista oficial. E com 1 ano e 7 meses fomos servir o diaconato e com 1 ano e 3 meses depois fomos servir a Igreja do Senhor através do nosso pastor presidente, servindo como presbítero da igreja, A nossa trajetória é uma trajetória que eu vejo Deus trabalhando em nossa vida. E dentro de toda essa trajetória, o Senhor fez grandes milagres, maravilhas, abriu portas, me deu uma casa própria, me deu um casamento abençoado e hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, a qual o segundo parto da minha esposa foi muito complicado e eu via praticamente perdendo a minha esposa e a minha filha, mas a igreja estava orando e o Senhor operou de forma gloriosa. A minha filha nasceu, não teve nenhuma complicação e hoje está bem, com saúde, para a glória de Deus e cooperamos, fazemos a obra do Senhor com alegria. E através desse simples testemunho, a gente aproveita para dizer aos amigos ouvintes que neste momento estão nos vendo através da Rede Brasil, que Deus, Ele é poderoso. Como diz lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que opera através do tempo. Deus cria situações. Deus muda a gente de um lado para o outro. É óbvio que tem que ser na direção dEle. Ele opera e faz grandes coisas. Eu estou aqui hoje e eu posso dizer que eu fui um improvável. Eu não tinha expectativa. Um jovem humilde, sofredor,
vindo da vida rural, trabalhador, um serviço pesado, e hoje estou aqui de pé, dizendo que Deus é o Deus que faz. E você neste momento creia, acredite, confie. Deus é o Deus que muda a história. Ele é poderoso para fazer, e só Ele tem o poder de prometer e cumprir na íntegra tudo aquilo que Ele falou ao seu respeito. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, que bênção, né? Que maravilha, né? Testemunho muito edificante, e eu creio que Deus falou ao teu coração, né? Ouvir testemunho é bom porque desperta, né? A nossa fé, provoca a nossa fé, e sempre vem aquele pensamento, né? O mesmo Deus que fez este milagre na vida do irmão, na vida da irmã, é o mesmo que eu sirvo e também tem poder para fazer na minha vida da mesma forma que fez na vida do meu irmão. Então o milagre, quando nós ouvimos, né, esses testemunhos, a nossa fé, ela é despertada, ela é avivada, ela é renovada, e a gente passa a crer mais, né? Então creia nesta noite que esse Deus é o mesmo. Esse Deus que fez este milagre é o mesmo Deus, Ele não mudou. O poder de Deus não oscila, Ele é inalterável, Ele permanece para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, continuando, né, com o programa, queremos lembrar você que as nossas linhas interativas, né, a forma de você interagir, participar com o nosso programa, você pode fazer através do nosso WhatsApp, que é o 81992266009. Mande sua mensagem, seja ela de texto ou de áudio, e na mensagem você pode fazer pedido de oração, você pode fazer um agradecimento, você pode mandar uma saudação. É importante, né, a sua interação conosco, a sua participação na nossa programação. Vou repetir o número do nosso WhatsApp, é o 81992266009. E se você também quer entregar a sua vida a Jesus, mande uma mensagem para esse número também. Entrega a tua vida a Cristo, né? Receba dele a salvação para a tua alma. Glória a Deus, né? Participe aí conosco. Agora nós vamos ouvir alguns áudios, né, que já são fruto da participação dos nossos irmãos, da sua interação. Então nós vamos agora ouvir os nossos irmãos. Amém? Vamos iniciar com a nossa irmã Maria. A irmã Maria é lá da cidade de Igaraçu. Igaraçu fica aqui na região metropolitana, e dentro dos trabalhos da nossa igreja está dentro da área do setor 11, né? Setor 11, ali em Abreu Lima, e compreende também a cidade de Igaraçu. Paz do Senhor, irmã Maria. Paz do Senhor, irmão. Boa noite. Me chamo irmã Maria, moro em Igaraçu. Agradeço a Deus por esse programa que traz paz, maravilhoso. Glória a Deus. Quando eu estou só, na madrugada, Deus fala o coração, Deus fala comigo, fala conosco tremendamente nesse programa. Peço que os irmãos orem pelos meus filhos, por mim, minha família. Estão passando um momento difícil, a minha mãe ela faleceu. Jesus guardou há 3 meses, mas não é fácil. Ore pelos meus filhos, para que Jesus traga de volta para a casa do Senhor. Bote o nome da minha família no caderno de oração. Amém. Amém, irmã. Deus abençoe, viu? Conte com as nossas orações, certamente estaremos intercedendo pela senhora e por sua família. Continuando aqui, vamos ouvir agora o presbítero, nosso amigo, irmão Jairo José, ali de Camaragibe. Paz do Senhor, irmão Jairo. Pai do Senhor, aqui quem fala é o presbítero Jairo José, Congregação Arieiro, área 24, Camaragibe. Venho aqui rogar as orações em benefício da minha genitora, a irmã Dorinha, que se encontra internada. Deus abençoe. Amém, servo de Deus. Vamos estar apresentando, viu, a sua mamãe, para que o Senhor visite ela ali no hospital e lhe dê saúde em nome do Senhor Jesus Cristo.
Também nossa irmã Diana, lá de Itapissuma. Paz do Senhor, irmã Diana. Meu nome é Diana, sou de Itapissuma. Quero que ore pela minha família e por todos os que necessitam de oração. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Deus abençoe, serva do Senhor, pela sua participação. Também ouviremos agora a nossa irmã Sandra. A irmã Sandra é de Catende. Paz do Senhor, irmã Sandra. Pai do Senhor, irmão. Sou Sandra, de Catende, Pernambuco. Peço oração desde já por mim. Vou fazer uma perícia no INSS para que Deus venha fazer um milagre na minha vida. Pois eu não posso trabalhar, tive derrame cerebral, tenho depressão, transtorno. E para que Deus venha fazer um milagre, pois a médica disse que nesse dia vai ser ou cortada meu benefício, vou aposentar, vou fazer uma reabilitação. Mas, irmão, eu não posso trabalhar, só Deus fazer um milagre. Sou eu e minha filha e eu dependo primeiramente de Deus, desse salário, para Deus fazer um milagre na minha vida. Eu peço oração. Amém, irmã. Deus abençoe, viu? É muitas situações, né? Mas vamos apresentar a Deus, porque Deus pode lhe dar a vitória, né? Deus pode fazer um milagre na sua vida e Ele é o Deus que é o Deus da provisão, né? Ele provê aquilo que é necessário. Amém, irmã? Deus abençoe. Vamos agora também ouvir a nossa irmã Rose. A irmã Rose é aqui de Olinda. Paz do Senhor, irmã Rose. Pai do Senhor, irmão, aqui que fala é a irmã Rose, de Caixa d'Água. Quero pedir oração por mim e minha família e por minha irmã. Amém, né? Oração pela família da nossa irmã Rose, né? Para que o Senhor lhe dê vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração, né? Por esses irmãos que enviaram seus áudios, seus pedidos de oração, mas não somente por eles, nós vamos estar intercedendo também pela sua vida. Você que está aí na sua casa, você que talvez esteja no hospital, seja paciente ou está acompanhando algum parente seu, né, que está hospitalizado, você que está trabalhando nesse momento, mas está precisando de uma vitória da parte de Deus, ore conosco, né? Não sei se você tem condições de se ajoelhar ou de fechar os seus olhos para orar, mas se não tiver, fique do jeito que está e ligue os seus pensamentos ao trono da graça de Deus. E creio, né, a oração de um crente, ela tem endereço certo. Ela chega diante da presença de Deus. E Deus é aquele que trabalha, é aquele que age para trazer benefícios e para nos conceder aquilo que está dentro da sua soberana vontade. Se Ele quer, tem um hino do nosso irmão Jair Santos que diz, né, se Ele quer, Ele faz. Então vamos suplicar a Deus para que Ele queira, né, para que esteja dentro dos seus propósitos a realização do milagre na sua vida. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua bendita e santa presença, Pai, nos colocamos neste momento, Te dando graças, Te louvando, Te exaltando, Senhor, pelo Teu amor, por Tua bondade e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, queremos interceder pelos Teus filhos que enviaram seus pedidos de oração, Senhor, relatando, descrevendo suas necessidades, problemas que estão enfrentando, dificuldades que passam na vida e também desejo de salvação para os seus familiares, para os seus parentes, de cura, de restauração da saúde, Pai. A irmã Maria, ali de Igaraçu, nosso irmão presbítero Jairo José, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre a vida do teu filho, o seu pedido que foi feito. Pai, veja a irmã Diana, ali de Itapissuma, a irmã Sandra de Catende e a irmã Rose, ali da cidade de Olinda, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada uma de tuas filhas, do teu filho, e o Senhor é poderoso, Pai. Tu és poderoso, Senhor, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que nós não temos possibilidade, o Senhor tem. Porque para o Senhor nada é impossível. Visita as famílias, Pai.
com salvação, com libertação, com transformação de vidas. Visita os enfermos, os hospitais, os leitos. Ó Senhor, Tu és o médico por excelência. Há poder no Teu nome para repreender todo mal, toda enfermidade, Senhor. Querido Deus, vê a cada um de Teus filhos que neste momento estão conosco em oração. Sonda os corações, Pai. O Senhor conhece a necessidade, a petição de cada um. E estando de acordo com a Tua vontade, traga, Senhor, a resposta, traga a solução, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A oração é uma arma poderosíssima, né? Que nos liga, nos conecta com o nosso Deus. Amém? Se você chegou agora aqui no programa, você ainda não está sabendo, né? Mas estar aqui conosco, nosso pastor é missionário da nossa igreja, como o nosso pastor sempre diz, uma vez missionário, missionário para sempre, missionário, né? Para sempre, né? Então, Glória nosso pastor Edson cooperou, né, como missionário ali na missão da nossa igreja em África do Sul. Qual foi a da congregação, pastor, que o senhor ficou lá? Vanderbilt Park. Vanderbilt Park, né, que hoje está o missionário Augusto. Augusto, né? Félix. Muito bom. Nosso pastor Edson coopera com o nosso pastor presidente na coordenação da área 11, ali no Ibura de Baixo, servindo a Deus, mas não somente assim, né, mas como pastor auxiliar, né, também atua aqui na Rede Brasil, né, nos cultos domésticos, está sempre aqui, Glória pastor Edson, em outros programas, em outras necessidades, fazendo comentários, participando de entrevistas também, o programa da família, e programa de intercessão, né, pastor? É uma bênção, né? Estamos sempre envolvidos com a obra, né? É verdade. Glória a Deus. E agora, pastor, estamos num período que talvez pelos obreiros da igreja é o mais aguardado do ano, né? Com certeza. Acho que todo obreiro espera por esse momento, né, pastor? Com certeza. A Escola Bíblica de Obreiro é muito importante, né? Eu tenho, assim, dito ao pessoal, aos obreiros, presbíteros, diáconos, cooperadores lá da área, não é que esse momento que a gente tem é de sentar para receber a mensagem dos convidados, pastores, ministros convidados, que todos os anos o pastor convida, traz, né? Para alimentar os obreiros, para que a gente siga caminhando assim nesse ministério tão criativo e ao mesmo tempo dinâmico, né? Então, a Escola Bíblica de Obreiro é muito assim, aguardado por todos nós. A gente já vê a mobilização na área lá, os irmãos estão todos envolvidos, pastor, eu quero estar presente, não vou estar todos, mas queremos estar presentes ali também, é um momento muito aguardado. É verdade. Glória a Deus. O senhor tem assim lembrança de quantas EBOs o senhor já participou? Olha, eu acredito que desde 2003, se não me falha a memória, 2003 ou 2004, eu acho que foi 2003. Já se passaram mais de 20 anos já, né? Já, mais de 20 anos, 22, 23 anos aproximadamente. E é interessante que cada ano, cada EBO que a gente participa, sempre cada uma deixa uma marca, né, pastor? Com certeza, e marcas grandes, né? Eu passei 5 anos na África direto, não vim em Pernambuco, né, aqui no estado. E assim, a gente vivenciou ali as escolas bíblicas de obreiro, desejando muito estar presente, mas ausente pela distância, né? Uhum. Mas assim, sempre esteve no meu coração, toda a minha família é preparada para esse momento, para que a gente não só ore pelos ministros que estão vindo, mas a gente dedique o tempo, a gente chegue pela manhã, passe o dia todinho ouvindo a palavra, aprendendo com os servos de Deus, se enchendo, se fortalecendo, aprendendo coisas novas, para que a gente possa aplicar também no dia a dia do ensino da igreja quando estamos escalados cooperando com o pastor. É verdade. Pastor, o senhor tem assim algum testemunho que o senhor possa contar de algum momento em alguma das EBOs que o senhor participou que deixou uma marca assim, que é algo inesquecível que o senhor vivenciou em alguma escola bíblica de obreiros? Ah, com certeza, com certeza. Eu acredito que entre 2004, aproximadamente 2004, 2005, né, a gente participou de uma escola bíblica aqui de Obreiro e um dos palestrantes naquele dia, diante daquilo que nós estávamos vivendo, uma dificuldade muito grande, né? Mas diante das dificuldades assim, Deus usou aquele servo de Deus
pastor, trazendo ali a palavra do Senhor. E no momento final, né, quando ele chama os obreiros para próximo ali do púlpito, né, para dobrar os joelhos, para orarem ali, pedindo a Deus uma renovação, um fortalecimento, eu precisava desse apoio naquele dia. E ali eu fui ao púlpito, dobrei meus joelhos ali. E ali foi feita aquela oração, e enquanto ele orava, Deus o tomou de forma maravilhosa, assim, né, falando ao meu coração. Não vou dizer que ele ministrava diretamente para mim, mas usado pelo Senhor, ele ministrava, né, me trazendo um sentimento ao coração de que toda aquela situação difícil que eu estava vivendo com a minha família já estava na reta final, né? E a gente vivenciou aquilo com muito prazer. Eu lembro que eu cheguei em casa dizendo a Vânia, né, que isso foi na parte da tarde, e eu dizendo a ela não esteve presente naquela tarde, mas eu cheguei dizendo para ela o que Deus tinha falado comigo, e aquilo foi muito importante porque não demorou muito tempo. Eu acredito que questões de semana o Senhor fez aquele milagre que nós esperávamos. Glória, né? a Deus. Aquela ansiedade que tínhamos para que aquilo fosse solucionado, o Senhor fez. E ali a gente chorou na presença de Deus, vivemos aquele momento maravilhoso. A escola bíblica todos os anos sempre deixa uma marca, mas tem aquela que fica mais firme no nosso coração, e aquela que a gente leva, né, que é o momento especial que Deus fala com o obreiro ali naquele momento, fortalecendo a nossa fé, a nossa convicção, para que a gente viva a promessa cumprida de Deus na nossa história. É verdade. A EBO, né, às vezes, porque tem pessoas que não participam, e às vezes eu acho que são levados a pensar que a EBO é só questão técnica, de aprendizado, aquela coisa, mas é um culto, é como se fosse um devocional, né, pastor? Com certeza. Que nós temos um momento de oração, que o nosso pastor sempre preza muito por isso. Exato. Né? E o momento do estudo da palavra, muitas vezes Deus leva o palestrante até por fora da lição. É verdade. E ministra de uma forma muito direta ao coração das pessoas, né? É muito, muito importante. A gente vê que na condução, na orientação de Deus na vida do pastor da igreja, ele convida aqueles obreiros para estar presentes, pastores, ministros, e cada um com uma característica diferente no ensino. Tem aqueles que são mais tranquilos, tem aqueles que são mais ousados, apesar de que todos falam a palavra de Deus. Mas assim, quando o Senhor quer usar o obreiro dentro daquela necessidade, aí independe da forma como ele seja, ou calmo, ou mais ousado, independe. Quando ele quer, através de uma oração, através do ensino da palavra, aquilo move os nossos corações e faz com que de forma intensa, né, a gente esteja ali dentro, agradecendo a Deus por sua presença gloriosa. A escola bíblica, pelo menos essas que participei de 2003, acredito de lá para cá, assim, as manifestações nas escolas bíblicas de obreiro, traz para a gente uma sensação de renovação, de consolo, de abraço de Deus. É tremendo, é tremendo. É verdade. Pastor, a gente está já chegando no finalzinho, mas antes da gente concluir, queria assim que o senhor deixasse uma palavra, né, para os obreiros, né, mostrando a eles a importância de participar, porque às vezes tem obreiro que diz, eu não gosto, eu não quero, eu não vou, não se esforça muito. Eu me lembro quando eu trabalhava em empresa privada, né, antes de vir cooperar com o pastor na igreja, eu sempre fazia um jeito para que as minhas férias caíssem justamente em outubro, né, para poder aproveitar a oportunidade para estar na escola bíblica. Que palavra o senhor pode deixar de conselho, de orientação para os obreiros, né, mostrando eles a importância da escola bíblica? Glória a Deus. Bem, uma mensagem que eu gostaria de falar e falo com muita sinceridade, muito carinho para com todos os obreiros, independente de qual seja o obreiro, da lista local, oficial, diácono, presbítero, até para os companheiros, né, que a gente ladeia ali no púlpito da igreja, participa como auxiliar do pastor. É um prazer que a gente deve ter pela obra de Deus. Todos os obreiros que são chamados para cooperar com o pastor da igreja na obra de Deus, ele tem que ter o seu tempo de preparação. É bem verdade que nós lemos a Bíblia todo dia, a gente ora todo dia, a gente se apresenta diante do Senhor para melhorarmos e crescermos com experiência diante de Deus, mas jamais todo esforço que a gente faz em casa, ou até no templo mesmo, é igual àqueles dias que a gente passa na escola bíblica de obreiro. Então quero convocar os obreiros para se animarem, fortalecerem, colocarem a escola bíblica de obreiro como um alvo a ser vivenciado todos os anos na sua vida, né? Alguns podem durante todos os dias, outros alguns dias, mas o dia que você puder, se esforce para estar presente, pela manhã, pela tarde, ou no dia de sábado,
não é? Qualquer dia da semana que você esteja presente, que você possa lançar a sua vida ali na Escola Bíblica de Obreiro, aproveitar com a sua apostila, anotar tudo o que você tem, pode fazer ali, porque com certeza depois que passa a Escola Bíblica de Obreiro, a gente se sente renovado, fortalecido, mais experientes e ao mesmo tempo até aprendendo coisas novas. Então convido você e digo mais uma vez, se esforce, se fortaleça e venha para a Escola Bíblica, não abra mão. Não abra mão da Escola Bíblica de Obreiro, com toda certeza você vai vivenciar dias maravilhosos em seu ministério. Glória a Deus, né? Que bênção, que você possa, meu querido irmão, obreiro, né, da igreja, assim como o nosso pastor Edson acabou de mencionar, fazer esse esforço. Eu tenho certeza que vai valer a pena você estar participando da Escola Bíblica e, se puder, chegar cedo para aquele momento de oração. Glória a Deus. É tão gostoso quando a gente chega ali na Escola Bíblica, ali de 7 horas, 8 horas, melhor dizendo, 8 horas da manhã, já começa o período de oração, devocional, e a gente orar de manhã é muito gostoso, né, pastor? Com certeza. E a gente chega ali, é aquela maravilha. Então faça isso, meu irmão. Deus com certeza vai renovar as suas forças, renovar o seu ânimo, e você se sentirá, não é, fortalecido para continuar cumprindo o seu chamado, a sua vocação, que todos nós temos, que é servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pastor, queremos agradecer, viu, pela sua presença. A gente sabe dessa dinâmica, da correria. Glória a Deus. Mas o Senhor reservou esse tempinho para estar aqui conosco. Para nós foi uma bênção muito grande. Prazer é nosso, viu? Foi muito bom estar aqui com o Senhor, participando desse momento tão especial, vivenciando esse momento da Escola Bíblica de Obreiro, né? Mas ao mesmo tempo participando dessa programação tão abençoada, que tem levado muitos corações à renovação espiritual, ao fortalecimento, né? Vocês, como instrumentos na casa do Senhor, têm sido de bênção para todo o povo que gosta dessa programação e assiste, com toda certeza, todos os dias. Amém, pastor. Obrigado, viu? Deus Prazer abençoe. É nosso. Foi de bênção. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos, chegando já ao final de mais um programa, Deus Fala ao Coração. E nesta noite, durante esse período que nós estamos aqui na Escola Bíblica de Obreiros, debaixo da orientação do nosso pastor, da supervisão da Rede Brasil de Comunicação, estamos com a participação de pastores da nossa igreja, e tem sido uma bênção. Hoje está aqui conosco nosso pastor Edson, e vou pedir ao pastor para fazer uma oração e também impetrar a bênção apostólica, e após nós iremos ouvir nosso irmão Isaías louvar a Deus e será feito a conclusão do trabalho. Nós vamos pedir ao nosso pastor para fazer esta oração por você, agradecendo pelo nosso programa. Amém? E depois o pastor mesmo estará impetrando também a bênção apostólica. Amém? Fica à vontade, pastor. Glória a Deus. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento tão maravilhoso, especial na nossa vida, Vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te dar graça, Senhor, por esse programa tão especial, que tem levado os corações, Senhor, à tua presença, através dos teus servos, que aqui fazem esta programação diariamente, Senhor. Pai querido, eu quero interceder por eles, para que o Senhor continue se utilizando de cada um deles como instrumento em tuas mãos, pois a tua igreja tem crescido, os teus filhos têm se alimentado, se fortalecido através dessa programação, como também muitas pessoas que estão afastados da tua casa, aqueles que se distanciaram por uma fraqueza, mas ao ouvirem, Senhor, as mensagens, os louvores que são entoados aqui nessa programação, sejam renovados, Pai. Estende as tuas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos, dê uma noite maravilhosa a cada um deles, operando de forma eficaz, um descanso para a alma, para o corpo, e que eles possam vivenciar a cada dia, Senhor, a tua presença em seus corações. É para a glória e louvor do teu nome que assim te pedimos, Senhor, e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio à tribulação, Ele ouve
ouve o gemido do meu coração. Ah, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ah, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás